Oi, eu sou o Jefferson Sarmento e eu queria perguntar para você que tipo de história você gosta mais? Aventura, fantasia, romances açucarados, histórias policiais, ficção científica? Eu vou confessar para você a minha preferência. Eu sou vidrado em histórias de terror. Eu acho que a coleção de livros do Stephen King aqui atrás de mim já me denunciou uns 7 ou 8 vídeos atrás. Pois então, hoje eu queria dividir com você de onde surgiu essa minha paixão pelos livros, pelas histórias de horror, pelo sobrenatural. Mas enquanto rola a vinheta com o tema de hoje, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. É logo aqui embaixo no botãozinho vermelho. Segura isso só um pouquinho. Eu devia ter uns 13, 14 anos, não pode ser mais do que isso de jeito nenhum. Eu me lembro que devorar livros infanto-juvenis era tão comum quanto passar pela banca de jornal, ali em frente ao antigo prédio da Telerge, no centro da cidade, e comprar a última edição do Aranha. A biblioteca da escola emprestava os livros com prazo derradeiro, de 15 dias, com um cartãozinho preenchido à mão, grudado dentro do envelopinho no verso da contracapa dos livros. Mas a gente só tinha autorização para ler Coleção Vagalume, ou então os livros infanto-juvenis de mistérios com turminhas tentando desvendar casos policiais ou pseudo-sobrenaturais. Os livros mais grossos, os livros com outros temas, eram considerados adultos. Mas então veio a 7ª série e nós ganhamos a autorização, o direito de lermos as histórias, os livros que ficavam nas estantes lá do fundo. Passear pela biblioteca da escola sempre foi um hábito para mim. Às vezes mesmo quando não tinha intenção de levar nenhum livro, ou nem podia, porque eu ainda estava lendo da semana passada, guardado ali dentro da mochila, esperando para ser entregue, eu passava por lá mesmo assim para dar uma olhada nas lombadas dos livros, nos lançamentos, ler as resenhas das contracapas, folhear as revistas e cumprimentar a Malvina, a bibliotecária que até hoje toma conta da sala de livros do Colégio Verbo Divino. Eu costumava brincar com ela de vez em quando, dizendo: um dia você vai recomendar para os alunos do futuro os meus livros das estantes da biblioteca do colégio. O meu primeiro livro adulto foi uma indicação dela, da Malvina, e foi a minha introdução às histórias de horror, ao sobrenatural. Ela já tinha contado aquela coisa de a gente poder levar os livros que ficavam nas estantes lá do fundo, os livros adultos, mas eu não tinha a mínima noção do que eu queria ler. Estava acostumado com Coleção Vagalume. E ela veio com essa coisa de que haviam chegado uns livros novos e que um deles tinha uma descrição na contracapa ou na orelha dizendo que se a gente ficasse sozinho, em silêncio, enquanto lia, talvez a gente pudesse ouvir os gemidos e os gritos de horror dos soldados mortos nas noites mais escuras. Eu fiquei chocado e maravilhado. Era uma edição com 350 páginas da Record e eu me senti desafiado e cheio de medo. Muito mais pela quantidade de páginas que eu tinha que ler em 15 dias. O livro era descomunal, eu não ia conseguir ler aquilo nunca. O Fortim, do escritor americano Francis Paul Wilson, publicado em 1982. É o primeiro de uma série que ele chama de O Ciclo do Inimigo. São 6 livros, mas os 3 primeiros você consegue ler de uma maneira até bastante independente, com uma intertextualidade até mesmo um pouco sutil. Mas o que interessa mesmo é esse camarada aqui. O Fortim foi o meu Cicerone das histórias de terror. Eu não cheguei nem perto dos 15 dias que eu tinha para devolver esse livro para a biblioteca do colégio. Eu, em uma semana, querendo mais e mais e mais, atropelando as palavras, devorei a história dos soldados nazistas assombrados por uma força cruel e desconhecida, extremamente maligna e faminta. Alguns soldados gananciosos de encontrar tesouros antigos, escondidos dentro dessa fortaleza estranha, no meio das montanhas da Romênia, nos Alpes da Transilvânia, a terra do Drácula, se você não ligou o nome e a paisagem. Eles acabam libertando essa estranha criatura maligna, que eles acabam acreditando poder ser um vampiro. Os oficiais nazistas então buscam a ajuda de um velho professor cigano, judeu, doente, que chega ao Fortim com a sua filha Magna para tentar entender, para tentar descobrir o que está acontecendo.
E noite após noite as mortes horríveis continuam acontecendo, enquanto a gente acompanha o estranho personagem Glenn, que cruza o Mediterrâneo vindo de Portugal com uma espécie de relação, com uma conexão muito estranha com o Fortin e com aquela criatura horrenda, fantasmagórica, que assombra os soldados nazistas. Ele parece ser a única esperança de impedir que toda aquela maldade escape do Fortin para um mundo já despedaçado pela Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo de eu terminar a leitura de O Fortin, eu já sabia que eu ia ser um leitor daquele tipo de história fantástica, de histórias de terror. E dele passei para Stephen King, claro, e Peter Straub, Clive Barker, Bram Stoker. E durante muito tempo eu me esquivei de reler O Fortin, porque eu tinha medo, não um medo sobrenatural da história, mas medo de não encontrar a mesma mágica ali dentro daquele livro. Às vezes acontece a gente rever um filme ou reler um determinado livro e descobrir que o texto não era tudo aquilo que você achava. Eu tinha medo de pegar a história dos soldados nazistas e acabar descobrindo que tinha muito mais da minha infância assustadiça no adolescente que estava lendo do que realmente uma boa história. Mas há alguns meses eu pedi para minha filha tentar encontrar o Fortin lá na biblioteca da escola. Ela estuda no mesmo colégio que eu estudei e o velho exemplar ainda estava escondidinho lá no meio das estantes, já meio remendado, meio amassado, meio borrado, sem as orelhas. Mas eu devorei cada página com a mesma fome, com a mesma satisfação adolescente que eu achei que eu nem encontraria mais dentro daquele livro, dentro daquelas páginas. A qualidade do texto é compatível com as minhas lembranças e a história é tão envolvente como da primeira vez. De modo que eu tive que comprar esse exemplar aqui para mim. O mesmo exemplar que tem lá nas estantes da Malvina, no meu velho colégio. Porque eu preciso ter essa história aqui nas prateleiras da minha estante. Seja como for, eu decidi tocar nesse assunto porque às vezes me perguntam por que você gosta desse tipo de história, de histórias assim. Porque antes de sentir medo, eu ficava curioso com as mortes, com o mistério nos livros, nos filmes, nos causos que o vô Domingo ou a avó Maria me contava. Antes de me horrorizar com a possibilidade de aquilo ser real, eu fantasiava que pudesse ser. Porque do lado de cá a gente sabe que as coisas são matemáticas, são físicas, frias, são fixas. Mas aqui dentro da imaginação, quando falamos de imaginação, tudo é possível, sobrenaturalmente possível. E eu aprendi isso com o Fortin, entregue para um adolescente ávido por novos mundos, por uma bibliotecária sempre simpática e pronta para fazer de nós os leitores mais interessados do mundo. Então eu devo isso ao Fortin e devo isso a ela, a Malvina. Eu finalizo te convidando a escrever aqui embaixo nos comentários qual é o seu gênero, qual é o seu tipo de história preferida, se é que existe um e por que ela é tão importante assim. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e tenha mais alguns segundinhos para compartilhar a minha paixão pelas histórias de horror com seus amigos. E não esquece de pedir para eles se inscreverem no canal e curtirem o vídeo de hoje. E assistirem os outros também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.